Para aqueles que buscam a sabedoria, Clube de Elite com aulas exclusivas no primeiro link da descrição. Como saber se aquela pessoa é a certa para te namorar, para te ter uma amizade, talvez para negociar? Bom, Maquiavel nos dá uma das respostas que eu acho mais geniais de todas. Mas antes de mim partir para ela, tu tem que se inscrever aqui no canal, deixar o teu like nesse vídeo e se inscrever aqui no Clube de Elite. Maquiavel diz o seguinte: para te estimar a inteligência de alguém, tu tem que ver quem é que tá na volta dessa pessoa. São sábios, são drogados, são eruditos, são medíocres. Quem é que tá perto dessa pessoa? Tu já se questionou contra isso? Tu já parou pra pensar nisso, na verdade? Só que essa resposta do Maquiavel é pra estimar a inteligência. Como é que tu faz pra estimar a inteligência de um governante? Vendo quem tá na volta dele. Então eu, por conta própria, por risco próprio, vou ir um pouco além. Eu acho que pra te estimar a educação de uma pessoa, a boa vontade de uma pessoa, a inteligência, o repertório, as virtudes também principalmente, tu tem que olhar para as pessoas que estão à volta dessa pessoa. Se alguém tá na volta de, por exemplo, bandidos, vamos dizer, essa pessoa automaticamente aumenta suas chances de contribuir com o crime. Não é 100% certo que vai acontecer isso, que a pessoa tá no meio do crime e ela vai se tornar um criminoso. A gente tem exemplos como Léo Stronda, que estava no meio do crime, teve chances de entrar por crime, mas não entrou. Mas em contrapartida, para cada Léo Stronda, há centenas de milhares de jovens que se metem em porcarias por causa que estão inseridos em um meio que eles não conseguem ver uma escapatória, então eles se aliam a isso. Agora também existe o exemplo antagônico, alguém que, por exemplo, se envolveu em um meio de pessoas que leem muito, tem uma vasta erudição. Não é 100% certo que essa pessoa vá se tornar um erudito, mas as chances dela se tornar um erudito acabaram de aumentar, porque ela está inserida em um contexto que estimula ela a seguir por um caminho. Agora, deixando bem claro também aqui o seguinte, irmão, eu consegui refutar esse conceito de você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive em 5 segundos. Eu utilizo essa frase até muito, mas em um sentido figurado, não literal, porque eu tenho até exemplos, assim, se tu pegar o Martin Luther King, o cara foi espancado, perseguido, bateram nele, prenderam ele, de fato com criminosos muito de alta periculosidade, e ele não se tornou alguém criminoso, mesmo passando anos preso e sob influência e contato direto com criminosos. Então ele viveu no meio do crime, mas não se corrompeu ao crime. Agora, eu acredito que sim, as pessoas mais próximas a nós têm influência sobre nós. Elas não determinam 100% do que a gente vai ser, mas elas exercem influência e isso é inegável. Eu até acredito no seguinte, ó, nós somos a média do meio em que vivemos. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu convivo com meus pais. Os meus pais têm um certo grau de influência sobre mim. Isso é inegável, ok? Só que o estilo de vida dos meus pais é o seguinte: eles assistem TV, são medianamente inteligentes, chegaram a certas respostas para certos dilemas da vida, etc, etc. Eu, em contrapartida, evito ao máximo um estilo de vida simples, me meto em cada debate porque não concordo com muitas opiniões de jornais, não acho que o senso comum é correto, etc. Critico muitas coisas, não confio, em especial não confio nem por um segundo na opinião de jornalistas. Então, qual seria a forma correta de me julgar? Olhando para os meus pais que são próximos a mim ou olhando para o meio em que eu me inseri? Eu acho mais justo que me meçam pelo meu meio, porque assim tem um Thiago muito mais autêntico. Mas é inegável que os meus pais exercem influência sobre mim. Não tem erro, não tem como. Estou muito próximo deles. O meu cérebro, minha forma de pensar, de raciocinar, elaborar verbalmente frases, tudo isso provavelmente vem deles. Então, quando eu me insiro em alguma atividade, vou colocar como exemplo atividade intelectual, eu não posso arrastar as pessoas que convivem comigo para esse meu meio. Isso é improvável. Eu não posso dizer, leiam, forçá-los a pegar um livro e ler. Mas eu posso mudar a mim mesmo. Isso está sob meu domínio. E uma vez que eu mudei a mim mesmo, eu não tenho como regredir, ainda mais se eu tenho mais dados sobre a realidade. Eu, por exemplo, um dia desses li um contra-argumento muito bom para aquela frase tosca que é: a verdade é relativa, e eu nunca mais vou poder repetir essa palavra novamente sem me corrigir e saber que essa frase está errada. Eu desenvolvi
desenvolvi um repertório contra isso que jamais vai regredir, não tem como. Então se os meus pais falarem isso na minha frente, se os meus amigos falarem isso na minha frente, se os meus sogros falarem isso na minha frente, se a minha menina falar isso na minha frente, eu vou contra-argumentar o seguinte: ah, se a verdade é relativa, essa tua frase é verdadeira, então ela é relativa. Esse argumento não se sustenta a si próprio, então é falso. Dito tudo que eu disse, ainda é um critério exemplar julgar as pessoas pelos amigos deles, tá? Ainda continua sendo o número 1 na lista de julgamentos mais fáceis de fazer e com mais probabilidade de acertar. Se o cara tem amigos bandidos, a probabilidade de que ele se torne um bandido aumenta. Então, por que tu vai correr o risco de manter uma amizade ou um relacionamento com uma pessoa assim? Esses amigos normalmente inserem a pessoa em um determinado meio, e aí é no meio que essa pessoa se corrompe. O cara que nunca usou drogas, mas tá sempre andando com drogado, sempre vendo os caras usar droga, sempre vendo usar droga, e daqui a pouco ele, sei lá, tô curioso, vou experimentar, vamos ver no que dá. Experimentou, gostou, pronto, se inseriu no meio, agora virou um drogadinho. O cara que tem uns amigos muito inteligentes, essas pessoas passam horas lendo, conversando, ele foi argumentar algo, a pessoa veio com uma objeção, um contra-argumento perfeito e ele ficou de boca caída. Não sabia que era possível pensar em tal nível, e ele se sentiu até um pouco humilhado pela sua própria ignorância e resolveu ir comprar um livro sobre o autor que contra-argumenta com aquilo que ele pensava ser a realidade. E aí ele gosta dessa leitura. Ele vai atrás de novos livros, clássicos, debates, etc. Em pouco tempo, este homem tornou-se um erudito. Então, inicialmente, os amigos dele eram eruditos, mas ele não estava inserido no contexto, no meio da erudição. E aí, com algum esforcinho, ele se inseriu nesse meio. E a partir daí, esse meio foi um agente de mudanças na vida dele. Logo, teve uma mudança positiva que fez reverberar em todo o ser dele. Agora, ele lê mais, ele se comunica melhor, ele ganha melhor, ele pensa melhor, ele se expandiu sua alma, seu intelecto, sua psique. Metafisicamente falando, qualquer palavra que designe um transcendente. Então fica fácil aqui de compreender que sim, eu vou te julgar pelos teus amigos. Tu querendo ou não, tu goste disso ou não, eu vou te julgar pelos teus amigos, porque isso vai te influenciar em algum momento e vai ou te fazer virar um porcariazinha ou um milionário. O meio que tu tá inserido vai ser um agente de mudanças muito mais potente do que qualquer outra coisa. Nem livros são tão poderosos assim, eu acho, nem livros. Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like também, que é muito importante. Conheça o Clube de Elite, cara, onde tem aulas sobre maquiavelismo, poder, persuasão, filosofia, etc. Primeiro link da descrição. Me segue no Instagram, pelo amor de Deus! Fui!